bem? Hoje é dia de sacada com a professora Roberta Berté e o assunto que eu escolhi para trazer para vocês é a lesão por fricção, sabendo que é um tipo de lesão peculiar que possui um manual próprio, então manual 2016, manual novo. A partir disso, nós entendemos que a lesão por fricção, ela possui um conceito, uma classificação e um tratamento específicos. Ela não deve ser confundida e nem classificada conforme a lesão por pressão. A lesão por fricção é um tipo de ferida específica. Está muito relacionada à fragilidade da pele. Por isso é uma lesão que é observada em idosos, por exemplo, com muita frequência, que tem perda de colágeno, envelhecimento natural, e por isso a lesão não se apresenta como um corte, e sim como uma lesão de aspecto diferenciado, que traz em si um retalho. Esse retalho é chamado de retalho epidérmico. Observem na imagem que nós temos alguns tipos de lesão. Então, algumas onde eu tenho perda de tecido, perda parcial, não tenho perda de tecido ou tenho perda total de tecido. Esse tipo de lesão, então, ele vai possuir uma classificação própria. Observem que a classificação em seguida, ela traz 1A, 1B, 2A, 2B e 3. Na categoria 1, nós não temos perda tecidual. O que difere 1A para 1B é a presença, ou a diferença na coloração do tecido, no tecido do retalho, no tecido que se deslocou da pele. Nesse caso do 1, nós não temos esse deslocamento, o tecido não foi perdido. Porém, no local da lesão, pode acontecer que o tecido fique mais opaco ou ligeiramente escurecido. Se esse tecido estiver escurecido, nós vamos classificar essa lesão sempre na categoria B. Então, observe, 1A, não tenho perda de tecido, não tenho alteração na coloração da pele. Lesão 1B, não tenho perda de tecido, mas tenho alteração na coloração da pele. No tipo 2, nós temos perda parcial de tecido, e aí segue a mesma lógica do 1. 2A, tenho perda parcial de tecido, mas não tenho alteração na coloração. 2B, tenho perda parcial e tenho alteração na coloração. Observem que a coloração, ela pode ficar opaca ou mais escurecida. Na categoria 3, nós temos a perda completa do retalho, certo? Então, observem que eu não tenho 3A e 3B, a categoria 3 é única e se refere à perda completa do tecido. Quais são os pontos que mais acometem aí os idosos, então, e as pessoas que têm essa fragilidade com risco de lesão por fricção? Normalmente são essas lesões, essas regiões que afetam também a lesão por pressão, especialmente nesse caso da lesão por fricção, os membros superiores e inferiores. Os cuidados em relação à lesão por fricção, eles são específicos. Observem que o retalho epidérmico, que é aquele pedacinho de pele que normalmente fica aderido à lesão, ele não deve ser retirado, salvo se estiver desvitalizado. Dessa forma, é importante que o retalho seja mantido. O principal cuidado dessa ferida, que é o cuidado imediato, é a reaproximação do retalho em cima do leito da ferida. Claro, a gente vai conter o sangramento com curativo compressivo, caso exista o sangramento local, e a reaproximação do retalho é indispensável. Caso o retalho já esteja ressecado, o paciente já chegou com algumas horas de evolução da lesão, a gente deve reidratar esse retalho para perder o tecido, para que a perda tecidual seja a menor possível. Como é que eu vou fazer essa hidratação? Vou colocar uma gase, hidratar com soro fisiológico em torno de 5 a 10 minutos e tentar reaproximar o tecido. Um outro ponto importante desse tipo de lesão, que é um cuidado e aí de repente pode aparecer na prova, é que eu devo indicar, quando eu tiver o retalho, então na lesão 2A e 2B, eu devo indicar o sentido de retirada do curativo para evitar que na retirada do curativo eu tenha esse deslocamento, essa retração nova do retalho, comprometendo então a cicatrização. Um outro ponto importante é o tipo de curativo utilizado. Nesse tipo de lesão nós temos cuidados específicos e curativos também específicos. Observem que os cuidados levam em consideração o tipo de lesão, especialmente a cobertura.
Em relação ao cuidado em geral, então observem e não esqueçam que o retalho é indispensável. O retalho só deve ser retirado se estiver desvitalizado, não deve ser retirado de imediato. A reaproximação do retalho é indispensável. O que mais que a gente deve fazer além disso? Então, conter o sangramento, limpar a ferida, e os curativos indicados são quais? Bom, categoria 1A e 1B, eu devo indicar o curativo com silicone, né, aquele curativo perfurado, a malha de rayon e o AGE especialmente. Lembrando que sempre que tiver sangramento, eu posso me utilizar do alginato de cálcio. Na categoria 2B, a orientação de curativos é idêntico. A única coisa é que eu posso estar utilizando, por exemplo, o hidrogel, ou então fibras de alginato de cálcio, que também são pertinentes na lesão 1. Na categoria 3, onde eu tenho a perda total do retalho, eu devo utilizar então também o silicone perfurado, a malha de rayon com petrolato, o AGE, o hidrogel, o alginato ou a película de acrílico. Observem que são curativos específicos em relação ao tipo de lesão. E o cuidado maior é o quê? Não deslocar o retalho, preservar o retalho para que eu tenha uma cicatrização muito mais eficiente, muito mais eficaz, certo? Então vamos recapitular: lesão própria, tem manual próprio, tem classificação específica, 1A, 1B, 2A, 2B e 3, com um tratamento específico. A preservação do retalho é indispensável, eu não devo remover a menos que esteja desvitalizado, e essa orientação da indicação correta do curativo. Lembrando que nesse tipo de lesão a gente deve utilizar atadura, a gente não deve utilizar gaze com esparadrapo para fazer o curativo. A atadura é que deve ser utilizada, então, aí até pela lógica de preservação da pele, certo? Então, alunos, gostaram da sacada? Se gostaram, vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar, marcar os amigos, nos sigam nas redes sociais que está aparecendo aqui ao lado, observem que a gente está à disposição de vocês, e para ter o acesso completo ao curso, venha ser um aluno Avance, venha conosco. Um grande abraço a todos e até a próxima sacada.